De acordo com dados do Colégio Notarial do Brasil, até junho de 2023, o país somava 1.025.205 processos de divórcios extrajudiciais, ou seja, realizados por meio do serviço de cartórios, sem a necessidade de um processo na justiça, diferente desse. Para esclarecer nossas dúvidas sobre divórcios e separações, vamos conversar agora com a doutora Karen Machado, advogada e professora. Seja bem-vindo, Karen. Seja bem-vinda, Karen. A gente acompanhava, né? Você acompanhou toda a entrevista. Sim. Puxando esse gancho, principalmente, né? Porque existe a questão de separação, né? Que é através dos cartórios, por exemplo, que é muito mais tranquila. Mas aquelas que são judicializadas envolve uma série de fatores e são as mais graves também em alguns casos, como esse da Ana Hickman, né, por exemplo. Sim. Boa tarde, Diego. Muito obrigada, ND. Um beijo para quem nos acompanha. A gente pode hoje fazer o divórcio tanto extrajudicial pelos cartórios, como foi dito ali, ou também pela via judicial. Isso vai depender de uma série de fatores. Primeiro, que para ser feito pelo cartório tem que haver um acordo entre as partes, né? Então não pode haver um litígio, ou seja, um conflito. E além disso, também não vai poder ser feito via cartório quando tiver filhos menores. Então, algumas situações a gente tem que analisar o caso concreto para indicar, orientar se a pessoa pode fazer pela via judicial ou extrajudicial. Bom, a gente acompanhou, inclusive, a entrevista exclusiva, o Domingo Espetacular, e a Ana Hickman afirmou que está se separando e que a Lei Maria da Penha lhe dá a prioridade na separação. Gostaria que você falasse principalmente sobre isso, sobre essa prioridade, né? Porque envolve uma série de fatores, inclusive a segurança dos envolvidos, né? Ou da envolvida, né? Sim, na verdade, Diego, o ordenamento jurídico brasileiro, ele é um sistema, né, de normas. Então, a gente tem a Constituição Federal e tem normas infraconstitucionais que devem ser interpretadas diante de um caso concreto de forma harmônica e sistemática. O divórcio em si, ele é regido pelo Código Civil, né? Então, assim, num caso de violência, a gente vai ter duas esferas aí, que tanto a esfera penal quanto a esfera civil. Então, com fundamento na Maria da Penha, a mulher pode se dirigir à DPCAM, no caso aqui de Santa Catarina, né, as Delegacias de Proteção à Mulher, registrar um boletim de ocorrência e já nesse ato pedir a aplicação de medida protetiva em favor dela, né, de filhos, de familiares, de todas as pessoas que estejam numa situação de risco desse agressor. Disso aí vai originar um processo penal, né, que o juiz penal lá vai analisar. Além disso, gera um outro processo penal que pode, então, vir uma condenação desse agressor na esfera penal. Na esfera civil, a gente trata das questões patrimoniais, ou seja, partilha de bens, da guarda dos menores, dos alimentos, de questões relacionadas ao nome, por exemplo, se essa pessoa mudou de nome. E tem uma outra situação também que as pessoas não falam muito, mas a mulher que é vítima de violência, ela tem direito também, né, a depender do caso e tal, a receber uma indenização por danos morais. Então, isso às vezes fica esquecido, mas não é só qualquer pessoa que sofra um dano, né? Porque o ordenamento jurídico diz o seguinte: quem cometer um dano, alguma violação para outra pessoa, tem que reparar, né? E esse dano ele pode ser tanto material, ou seja, patrimonial, ou extrapatrimonial, que é um dano moral. Então, e também, Diego, é importante dizer que a Maria da Penha, ela avançou muito. Então, ela é de 2006, mas ela tem várias modificações que vêm para cada vez garantir mais os direitos da mulher. E ela coloca, então, por exemplo, que a mulher servidora pública, ela pode ser removida do local, daquele local que ela presta serviço, para se proteger, assim como a mulher empregada, trabalhadora, regida pela CLT, pode ter o seu contrato suspenso por até 6 meses, mas mantido o vínculo trabalhista, e ela vai receber, então, um auxílio do governo. E a pensão alimentícia também, hoje a própria Maria da Penha também prevê, porque às vezes a mulher não se desvencilha dessa situação, porque ela tem uma dependência econômica. Então, a Maria da Penha, ela prevê a possibilidade dessa mulher já de pronto, de imediato, receber uma pensão alimentícia. Bom, eu quero que você preste atenção, porque a gente falava, inclusive em off, né, sobre alguns indícios ou algo que possa levar você a despertar para buscar ajuda e para procurar essa separação, para você se livrar o quanto antes desse problema, que é uma ameaça para muitas mulheres que hoje sofrem com isso. Isso. Por que muitas mulheres não percebem que são vítima? Porque elas, às vezes, não têm uma sinalização, ela se sente culpada, ela vai se isolando, ela vai se acostumando, né? Vejam que a Ana Hickman fala, as pessoas ao meu redor diziam,
ele está te protegendo, ele está te cuidando, olha o que tu vai fazer. E aí a mulher, a gente vive numa sociedade que ainda existe essa disparidade de gênero, isso é fato, né? Então, nesse sentido, muitas vezes a pessoa que é vítima, ela não sabe que ela é vítima. Eu já cansei de ministrar palestras ou aulas que no final a pessoa vem me procura e diz assim, olha, a partir de agora eu estou me entendendo como uma vítima. Então, e eu sempre digo, a violência psicológica eu ainda acho pior, Diego. Claro, né, que tem situações extremas do feminicídio que encerra a vida da mulher. Mas, para Ana Hickman chegar nessa situação, ela sofreu muita violência psicológica, a própria questão patrimonial, a gente vê ali também, né? Então, a vítima de violência psicológica ou moral, que ataca, difama a mulher, às vezes ela não percebe, ela não vê, é o jeito dele, a Ana Hickman fala, né? E o que a Ana Hickman fala ali, eu comentei com o Diego antes, eu costumo ouvir milhares de vezes isso. Principalmente isso, tu tá gorda, tu tá feia, olha o teu cabelo, olha... Sabe, é muito comum objetificar a mulher e o próprio marido ou companheiro fazer esse tipo de coisa. E aí é um grande sinal, né? Um sinal também tu se sente pisando em ovos, tu se sente, né, mal. Isso é um indício de violência. Karen, perdão. O tempo é curto demais e o assunto é importante demais. Eu prometo que a gente vai voltar com esse assunto, porque está em voga. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Diego, por ser chamada para falar sobre um assunto tão importante e estou à disposição. Um grande beijo.